Hoje eu devo falar sobre um tema intitulado O Dilema na Educação, que é um termo cunhado por mim para tratar sobre como o sistema educacional tem como prioridade com os outros, com as corporações, com os governos e não conosco e com nossos talentos individuais. Esse é o dilema aparente quando percebemos que, ao frequentar o sistema educacional tradicional, somos somente permitidos sermos um talentoso sob termos, como se somente fosse possível aprender o que convém aos outros. Essa impressão é mais evidente quando olhamos para quais paradigmas a escola convencional adota como premissas. Ideias como as de que todos devem se sacrificar pela sociedade e de que todos devem trabalhar pela prosperidade dela. Mas uma ideia desse tipo, quando tomada como um dogma e a única ideia motivadora, pode afetar nosso crescimento individual. A imagem de um médico que trabalha pelo propósito da guerra, ou a imagem de um engenheiro que também trabalha pelo propósito da guerra, são demonstrações de como os interesses de um sistema alheio interferem na jornada particular de um indivíduo. Mas se como indivíduo ele queira se tornar alguém talentoso, será preciso abandonar o grupo e caminhar adiante somente na sua própria direção. Uma circunstância inevitável é de que cada aluno seja tratado como uma pessoa genérica e reduzido a um número, com sonhos modestos e sem ambições próprias, como se fosse preciso submeter todos os alunos ao estudo de um mesmo currículo para que todos se encaixem numa etiqueta e façam da gestão da escola uma tarefa mais prática. A escola tradicional, ela também presta um serviço aos pais por conveniência. É onde os pais preferem deixar os filhos, já que eles têm responsabilidades e porque o tempo passado na escola parece ajudar. Convencer os pais de que seus filhos estão sendo educados até parece um argumento sensato. Mas qualquer esforço feito na escola, ele não deve formar nenhum aluno talentoso com habilidades excepcionais. E é preciso que o aluno saiba buscar pelo que ele precisa na escola e que depois ele abandone o sistema educacional genérico. A influência sobre a escola que força os alunos a serem conformistas diante dos sistemas alheios, governos, corporações e sociedades, é mais evidente quando a gente percebe como o comportamento em grupo é praticado e incentivado. Fora da escola, trabalhos em equipe carregam importância, sim, em circunstâncias como nas Forças Armadas, onde vidas estão sob risco, e no ambiente corporativo, quando o resultado da empresa é priorizado. Mas a imposição de regras e de códigos em prol do trabalho em equipe, apesar de terem cabimento, ela treina um aluno que era antes criativo a comportar-se como um conformista sem pensamento independente. Essa dinâmica em grupo faz muito pouco pelos indivíduos mais ambiciosos e que querem crescer individualmente. Lidar com grupos grandes sempre obriga um indivíduo a ter que prover uma imagem coerente e consistente de si mesmo perante aos outros. São essas exatamente as circunstâncias que confrontam um indivíduo que é determinado a alcançar um resultado excepcional. E que caso realmente ele vá fazer isso, ele precisa decidir abandonar um grupo num certo ponto para que ele finalmente possa acumular experiência. É curioso quando vem à tona evidências de que o sistema do qual a gente faz parte dão sinais de descompromisso com todo o grupo. E eles sempre acabam tomando um lado a favor dos seus interesses. Quando escândalos de corrupção estouram, como os casos das empreiteiras com os governos de estado no Brasil, ou quando emergem casos como o caso da Panama Papers, ou quando desastres como o da Vale em Brumadinho acontecem, as pessoas ainda são complacentes mesmo depois delas verem que não deviam acreditar em tudo que elas são ditas. O que os líderes responsáveis por controlarem esse sistema eles mostram a nós são como eles estão dispostos a abandonar qualquer senso de grupo que antes a gente tinha, assim que as coisas dão errado.
eles mostram sinais de que a gente não devia ter confiado nele. Mas depois de perceber, a gente já tinha colocado toda a nossa confiança antes dos escândalos surgirem. E esses líderes podem ser tanto líderes do governo, de entidades regulatórias e líderes de corporações. O escândalo do Panama Papers foi um caso onde diversas contas bancárias que eram usadas para ocultar patrimônio vieram à tona e foram reveladas ao público. E todas as contas pertenciam a líderes mundiais. Então, casos como esse mostram como um indivíduo que é talentoso, responsável e que se dedica ao grupo e à sociedade em que ele vive, mas que, porém, é ingênuo, pode ser extremamente prejudicado a partir das circunstâncias ao redor dele, por ele estar inserido naquele meio, trabalhando e sustentando um sistema que contava com a ignorância dele. Então, adquirir talento sem planejamento de como usá-lo é um equívoco. Apesar disso, a gente sempre vai ser encorajado pela sociedade, pelos outros, que a gente dê o nosso melhor, que a gente trabalhe duro. Então, para se cultivar um talento único é preciso ter cautela. É preciso que a gente tenha certeza de que a gente é o dono de tudo que é produzido e que podemos ter controle total. Ao estourar a barragem da Vale em Brumadinho, em fevereiro de 2019, os engenheiros que eram de baixa responsabilidade na hierarquia da empresa foram justamente os escolhidos pelo sistema judiciário para serem condenados. Mas nenhum dos sócios da empresa que são donos e que dividem os lucros, eles não foram responsabilizados. Em outras palavras, engenheiros que são subordinados e que não têm parte nos lucros quando a empresa publica um bom resultado, levaram toda a responsabilidade sobre as suas costas de um tamanho de uma empresa inteira. Para evitar que o mesmo caso do engenheiro aconteça com a gente, como indivíduos, nós precisamos sempre ter certeza de que nós somos donos do que nós produzimos, sempre tomando responsabilidade pelo que dá errado, mas também sendo integralmente compensado por qualquer sucesso do trabalho.